Oi gente, tudo bem? Eu sou a Bea. O vídeo de hoje foi a pedidos, mas eu também já queria bastante fazer, que é todas as cores de cabelo que eu já tive. É provável que você não me conheça, então eu vou te dar um contexto assim, que eu sempre quis pintar meu cabelo, desde que eu era criança, principalmente porque eu fui muito influenciada por um movimento, uma cultura que teve aí que se chamava Cine Kids. E os Cine Kids, eu vou botar a foto aqui, talvez você lembre desse momento ali dos anos 2000, eles tinham o cabelo totalmente colorido. E era meu sonho ter o cabelo igual deles, tipo, igual aqueles que tem umas oncinhas, sabe, no cabelo. Eu ficava, meu Deus, mãe, deixa eu pintar, mãe, deixa eu pintar, minha mãe não deixava. Mas esse foi basicamente o que eu pedia pra ela minha infância toda, e ela só foi deixar quando eu tinha 16 anos. Então a primeira vez que eu pintei meu cabelo, eu tinha 16. Hoje eu tenho 22. O meu cabelo nunca mais viu a cor natural dele, nem essa cor aqui embaixo não é a cor natural dele. Ou seja, eu estou dos 16 aos 22 anos pintando meu cabelo. Ou seja, temos coisas pra discutir aqui. Estou aqui com a minha ajudante. Oi, coisinha linda. Mudei o ângulo da câmera pra ficar mais reto assim. Nós vamos começar então. Essa é então a primeira vez que depois de muita insistência minha mãe deixou pintar o meu cabelo, que foi em 2017, quando eu tinha 16 anos. Que eram essas pontas verdes, assim. A cabeleira desse cabelo aqui, gente, ela é uma querida. Mas dá pra ver que ela não descoloriu muito bem, era um pouco reto, mas era a primeira vez que eu pintava o meu cabelo, então pra mim, isso daqui era o perfeito. E é bonito, nessa foto aqui ele tá bonito. Daí a partir daí a gente foi só ladeira abaixo, porque assim, eu não consegui parar mais. Aí quando começou a desbotar, o meu cabelo cresceu, eu queria refazer as pontas, né? Eu falei, mãe, vamos refazer, vamos deixar mais azul e tal. Ela falou, tá, Bianca, vai, faça. Aí eu fui no cabeleireiro e daí sim ela descoloriu e ficou azul, o cabelo azul que eu queria desde o começo. Era mais ou menos tipo umas californianas, sabe? Que pegava as pontas assim e tinha mais duas mechinhas aqui na frente. Ou seja, era incrível. Mas o meu cabelo foi crescendo, né? Ele foi ficando grande, foi ficando a raiz e eu já fiquei me coçando pra querer todo o meu cabelo azul. Aí, gente, em 2018 chega o momento, né? Que eu dou a louca. Eu fui no cabeleireiro só retocar. Falei, mãe, eu vou no cabeleireiro só retocar o azul, que tinha crescido, sabe? E daí eu voltei pra casa com o cabelo todo azul. A minha mãe falou pra mim retocar minhas pontas, cheguei pro cabeleireiro e falei, ai não, eu vou querer meu cabelo todo azul. O que foi uma péssima ideia, a cabeleireira ela não fez teste de mecha no meu cabelo. E não é sobre ele ter ficado quebrado, é porque foi nesse momento que eu descobri que eu tenho alergia a pó descolorante. É, eu tenho alergia a pó descolorante. Ai, mas é normal arder, pó descolorante, é. Mas o meu caso não é esse. Eu fiquei literalmente careca. Tem um pedaço da minha cabeça que não tem cabelo. É isso que eu vou dizer sobre o assunto. E hoje em dia eu não posso mais descolorir minha raiz, então eu faço com a minha cabeleireira atual raiz esfumada. Não é reto, é uma raiz esfumada pra poder não pegar na raiz do meu cabelo. Mas aí eu pintei meu cabelo todo de azul. Era um azul, que era o azul Blue Dayama, que era uma caneta Bic, assim, que ficava vibrante. Chegava quase a brilhar no escuro, assim. Era incrível, eu amava. E aí, desse azul, como ele tava descolorido pro azul, do azul dá pra gente fazer vários tons, né? Então, a primeira vez que eu mudei, eu fiz umas pontinhas lilás com azul, que ficou bem bonito, mas durou pouco tempo. E aí eu tive vários tons de azul, né? Esse azul é mais claro, não é exatamente aquele caneta Bic. Esse daí já é um caneta Bic novamente, mas dá pra ver que a minha raiz foi crescendo, né? Eu não refiz a raiz por motivos que eu já citei. E eu mantive esse azul, né, por todo 2018, até que aí pro final de 2018 eu já tinha enjoado. Então eu resolvi que agora eu queria o meu cabelo rosa. Só que eu não ia descolorir, primeiro porque eu não queria destruir meu cabelo descolorindo por cima. E na verdade era só por isso mesmo. Só que cabelo colorido dá pra gente chegar na próxima cor, né, indo pela teoria das cores, assim. Círculo cromático. Então eu passei o rosa por cima do meu cabelo azul, ele ficou mais arroxeado. Só que essa foi a época que eu resolvi que eu ia cortar pra transição capilar. Se você quiser, tem um vídeo aqui sobre a minha transição capilar, então vai lá assistir, que é bem legal. Mas aqui foi quando eu pintei, então. E daí eu cortei pra minha transição capilar, isso em 2018. Passei novamente o rosa, e ele ficou esse roxinho, gente. Ah, lindo esse roxinho, hein? Eu queria ter esse roxinho atualmente. Depois eu chego no meu cabelo atual. Aí a minha raiz já tava grande, eu precisava fazer alguma coisa. Então eu fui na cabeleireira, inclusive minha cabeleireira atual, e falei pra ela, né, sobre a minha situação, que não podia tocar na raiz, mas que ela falou que tá tudo tranquilo, a gente podia descolorir igual, só não tocar na raiz.
E daí, como eu fui na cabeleireira, meio que, tipo, pra não manchar todo o cabelo, eu falei, pinta de azul de novo. E voltei pro cabelo azul, então. Eu fui pra praia nessa mesma época e ele desbotou. Aí eu tava meio que, tipo assim... Fiz uma sujeira. Voltando. Aí eu fui pra praia, né? Meu cabelo desbotou. E eu tava tipo assim, eu quero mudar meu cabelo, quero mudar meu cabelo, não quero mais ficar com cabelo azul. Então eu tava visitando uma amiga, eu comprei um tonalizante verde, verde não, vermelho. E a gente tacou aqui, aquele tonalizante vermelho. Acho que era laranja, na real. Não, acho que era vermelho. Acho que era um daquele tom, inclusive. E o resultado foi isso aí. Como ele tava com várias cores, é óbvio que ele manchou. Foi esse momento que eu descobri que realmente cabelo mancha. Dá pra ver melhor nessa foto aqui em cima, até pegou o laranja. Mas o resto do cabelo, ele ficou todo manchado. Olha, tinha pedaços que era até cinza, azul. Mas enfim, né? Tava ali com meu cabelo assim, então eu só deixei desbotar novamente. E daí eu tive um cabelo Brasil, porque ele desbotou e ficou assim. Totalmente patriota. Esqueci de falar que isso tudo foi no começo de 2019, tá? O momento que eu descolori de azul de novo, e daí eu resolvi que queria trocar, isso é começo de 2019. Aí, desse verde, eu não sabia muito bem o que fazer, tava meio enjoado de ter uma cor só, e foi uma época... Tá ficando um pouco nublado aqui, eu acho que vai ficar um pouco escuro. Talvez a qualidade não fique tão boa por conta disso. Eu vou acender a luz. Aí eu tava enjoada de ter o cabelo de uma cor só, né? Tudo bem que a Melanie Martinez é mais uma fã ali por 2016, mas o cabelo dividido no meio ficou famoso por um tempão. Não que ela tenha inventado esse tipo de cabelo, mas ela era famosa por esse cabelo. Então, eu resolvi que eu queria cabelo metadinha. Falei, vou fazer metadinha. E eu fiz essa bosta aqui. O preto manchou todo, ficou meio azul. E o azul... Enfim, não tá nem dividido no meio certinho, como vocês podem ver. E na época eu também não gostei muito. E dá bem pra ver que é bem na área que eu tava passando por momentos com a minha transição capilar, né? Tava meio estranho, assim, a coisa. Então, não foi um bom cabelo, mas ele existiu. Mas daí eu enjoei do azul e fui lá e passei um vermelho. Esperei o azul desbotar e passei esse vermelho. Só que daí eu também, tipo, gostei, mas eu também não tava mais gostando daquele preto. Aí foi a primeira vez que eu conheci o Decap Color, que eu usei o Decap Color. O Decap Color é um negócio que tem da Yamaha, que ele tira pigmento do seu cabelo sem descolorir. Tipo, é menos agressivo que uma descoloração. Ele não dá pra ser usado em todos os casos, mas pra tirar um pouco do preto, tirar umas pigmentações, vocês vão ver que em outros momentos eu usei também, ele é bem útil. Aí eu passei de cap color dos dois lados do meu cabelo e o preto deu uma desbotada, né, pra esse castanho, que eu gostei bem mais, o outro lado também desbotou, só que ao invés de ir pra outra cor, como tava meio manchadinho ainda, eu resolvi continuar no vermelho. Daí eu pintei de vermelho, fiquei aí com o cabelo um lado vermelho e o outro lado marrom. E eu gostei bastante desse cabelo, tanto que eu gostei tanto, né, dessa mistura aí de marrom com vermelho, que eu falei, não, eu vou descolorir mais umas mechinhas, daí eu fiz em casa mesmo. Ó, descolori todo o meu cabelo embaixo e pintei todo em cima, né, de castanho, porque aquela metadinha não tava funcionando mais. Também fiz essas mechinhas na frente, né, fiz umas mechinhas aqui, descolori um pouquinho da franja, sem tocar na minha raiz, e fiquei com essa mistura aí de vermelho e marrom. Eu sinceramente acho que é um dos meus melhores cabelos. Vocês vão ver ele evoluindo. Aí também, tava numa fase delicada, né, da transição capilar. Mas daí eu fiquei meio que intercalando. Às vezes eu passava vermelho, às vezes eu passava rosa, mas ficava dessa mistura que eu gostava bastante. Aí nessa época eu fiz um corte também, né, isso daqui é mais ou menos pro final de 2019. Nessa época também teve a febre das mechinhas aqui na frente, né, que era só duas mechinhas aqui na frente. E daí foi lá em casa, um amigo meu, e junto com a minha outra amiga, a gente comprou pó descolorante. Esse é o tipo de rolê que eu gosto, entendeu? A gente foi lá, comprou pó descolorante e água oxigenada. Cada um fez suas mechinhas. E no caso eu fiz duas aqui, sem ser na minha franja. Duas mechinhas vermelhas. Que quando tava assim, nesse momento parece um pouco estranho. Mas assim ficava lindo. Pode dizer que não, eu acho essa mistura incrível. Vermelho com castanho é incrível. Vocês podem ver, né, eu tava gostando, né, do vermelho. Isso aqui era final de 2019, 2020, eu já tinha uma viagem programada. Eu queria que meu cabelo estivesse bonito na viagem e tudo mais. Então eu resolvi fazer uma mudança. Fui lá, passei o Decap Color. Ó, o Decap Color. Passei o Decap Color, só tem essa foto, porque ele ficou dessa cor aqui. E fui lá e taquei tinta ruiva. 2020, dei a ruiva. Que lindo. Eu nem lembro que tinta que eu usei aqui, eu só sei
que eu taquei e eu amei. Aqui eu tinha passado um tonalizante que deixou meu cabelo mais laranja e foi o que eu gostei. Só que a tinta que eu tava usando, olha, deixava o meu cabelo mais vermelhado. Essa foto aqui é depois da outra. Daí eu falei, não, eu vou trocar, porque eu gostei mais daquele laranja que eu tive aquele outro dia que eu tonalizei. Aí que eu comecei a usar... Eu vou deixar aqui qual foi. Sempre que eu mostro esse cabelo laranja, alguém me pergunta que tinta e tonalizante que era. E daí, gente, esse ruivo aqui, belíssimo, né? O ruivo é tudo. E um dia eu vou ser ruiva novamente, porque eu gosto muito e eu achava fácil de cuidar. E a tinta não dá alergia no meu couro cabeludo, então eu podia fazer a raiz sempre. E aí, gente, a gente tá falando de 2020. Em 2020 teve pandemia, né? Então, assim, se eu já enjoava de cabelo antes, trancada em casa, era um inferno. Eu precisava mudar, eu precisava disso. Eu fui lá e fiz umas mechinhas rosa, né? Só pra complementar, assim. Eu queria fazer platinado, só que não conseguia fazer em casa, não conseguia descolorir o suficiente. Fiquei com medo do meu cabelo cair. Então eu fiquei com minhas mechinhas rosas, ruivo com rosa, combina. Só que a pandemia, né? Então eu fui lá e taquei o rosa em todo o cabelo, ficou vermelho. Mas tudo bem, porque desbotou bem rapidinho. Logo eu já tava no ruivo de novo. E era nessa, né? Pandemia é assim. E daí, final de 2020, ainda tava com ruivo, mas tava ficando um pouco enjoada já. Mas, tipo, enjoada pra valer. E daí existia um filtro no Instagram que mostrava cores de cabelo e me mostraram um amarelo pra mim. E eu fiquei obcecada. Aí a gente entra em outro momento, que é a saga do amarelo. Você acompanhou a saga do amarelo? Porque é um momento. Aí eu fiz 1000 coisas, incluindo o Decap Color, né? Óbvio. E esse foi o primeiro amarelo que eu cheguei. Era mais alaranjado, mas ainda não era mais o ruivo. Acho que isso daqui foi só Decap Color e uma champuzada. Uma champuzada. Foi Decap Color e uma champuzada com pó descolorante. Ficou nessa cor, mas ainda não era ideal. Então eu continuei passando Decap Color. Eu também passei tinta loira na raiz do meu cabelo pra clarear a minha raiz, ela já ia ficando mais clarinha. Mas foram vários processos pra ele ir clareando até que a gente chegou no nosso amarelo. Eu consegui final de 2020, cabelo amarelíssimo. Foi difícil, mas chegou, ficava lindo. Só que só ficava assim quando eu passava o tonalizante. Dava 3 lavagens, ele já voltava para aquele outro amarelo, que é um amarelo mais loiro, né, do que um amarelo vibrante que eu queria. Só que eu já tava tipo assim, meu Deus, eu tenho que usar um tubo de amarelo, porque tinha que ser um amarelo puro, toda vez. Tinha que ser o da Camaleão, porque os outros não tonalizavam tanto, e é tipo R$50. Então era, tipo, muita tinta, muito dinheiro. Comecei a me enjoar. Em 2021, então, eu já comecei. Primeiro fiz uma mechinha rosa, não precisava descolorir, né? Eu só passava o rosa. Não ficava totalmente a corzinha rosa, mas ficava uma cor. Então comecei assim. Aí fui lá, fiz um degradê, vermelho, laranja e amarelo. Assim, fui indo. Aí depois eu pintei metade laranja e metade amarelo. Não dá pra dizer que eu não aproveitei o amarelo, porque a tinta, tipo, desbotava, ficava aquele loiro, daí eu podia ir lá e fazer vários tons. Até que um dia eu errei um pouco a receitinha, eu queria fazer um amarelo, e eu botei mais laranja, porque ela tomou conta, e eu voltei pro ruivo. Eu já não queria mais o ruivo desde o final de 2020, que a gente já tava no meio de 2021. E ainda era pandemia, né? Não acabou em 2020. Então eu fui lá e fiz uma mudança. Passei no Decap Color, sempre não, Decap Color, passo no Decap Color pra limpar. E passei tinta azul. Azul com roxa. Claro que na primeira passada ele ficou meio manchado, né? Ficou mais esverdeado, assim, o que ele continuou ficando mais esverdeado. Daí eu fui repassando, toda vez que eu repassava o roxo, repassava o azul. Ele foi, então, ficando cada vez mais pigmentado, porque eu passava tinta pura, mas ela durava muito mais com o amarelo, né? Ela ficava realmente aquele verde. Então toda vez que eu passava, por exemplo, ele ficava nesse tom assim, mais turquesa, e depois ele desbotava para o verde. E aí eu resolvi aceitar o verde. Teve uma época que eu simplesmente parei de retocar o azul. O meu cabelo não desbotava mais do que aquilo. E era uma cor que eu amava. Então eu fiquei com verde por muito tempo. Eu fiquei com verde, só verde. Eu já tinha tirado o roxo, eu passei azul em todo o cabelo. Então eu fiquei só com verde até a metade de 2021. Eu não sei qual é o meu ranking de cabelos favorito. Se vocês tiverem um ranking de cabelos meus que vocês gostaram, me falem, porque eu não sei exatamente, mas o verde é bem conceituado na minha opinião. E aí, então, eu fiquei com verde até que a minha raiz cresceu. E eu fiquei, putz, né, eu vou ter que fazer essa raiz de algum jeito ou de outro. Mas depois, assim, como eu já vou fazer uma descoloração, eu vou aproveitar e já vou mudar de cor. Fui na cabeleireira e fizemos o cabelo roxo com natural. E ainda não é o cabelo que eu estou aqui nesse momento. Então esse daqui foi o começo de 2022, foi a segunda mudança, assim, grande que eu tive, né? Tipo, do ruivo pro verde, do verde pro roxo, com esse preto, foram mudanças
bem grandes, assim, né, na minha visão, na minha aparência. E aí esse roxo com rosa que era incrível, mas que era muito difícil de fazer em casa, tonalizando igual a cabeleireira fazia. Então teve uma hora que eu só desisti e pintei tudo de roxo. Daí eu fiquei com meu cabelo todo roxo. E depois do roxo, eu enjoei do roxo. Falei, não, eu quero meu cabelo rosa. E daí foi uma época que eu fui pra praia e meio que a água do mar tira um pouco a cor, né? E ficou um azul bem parecido com esse tom que eu tô aqui agora, que eu já vou chegar nele. Mas aí eu falei, não, vou começar a passar rosa pra ver se ele fica rosa. Daí foi a primeira vez que eu passei o rosa, ficou ainda meio roxo, mas já puxou mais pro rosa. Aí a segunda vez, mais rosa. Terceira vez, já temos uma magenta. Até que eu cheguei no rosa, né, gente? É de fato rosa. Mas a minha raiz já tava crescendo, ela tava me incomodando um pouco. Agora ela também já tá crescendo de novo, mas... Então eu fui lá e descolori de novo. E como eu tava indo descolorir, eu falei que eu ia querer rosa. Só que ele tava um pouco manchado de roxo já nas pontas em alguns momentos. Então eu falei com a cabeleireira. E ela deu a ideia da gente fazer rosa com roxo. Tipo, a raiz rosa, onde eu descolori, né? E o resto roxo. Que ficou lindíssimo. Eu amei, simplesmente amei o rosa com roxo. Só que, depois de um tempo, eu meio que não gostava dele como ele ficava aqui atrás, sabe? O rosa com esse roxo. Eu achava que ficava um pouco estranho. Então eu resolvi pintar ele todo de roxo atrás e deixar a mechinha rosa na frente, que é basicamente o que eu tô agora. Só que eu meio que fiz uma misturinha a mais do que roxo e ficou uma cor lavanda, assim. Saca, esse tempo nublou e deixou meu vídeo escuro. Ficou essa cor aí que vocês estão vendo. E agora eu não sei o que fazer. Mas foi esse o vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Então esse é o número de cores de cabelo que eu tive. Se vocês tiveram um cabelo preferido, me contem aí. Deixa o like se tu gostou. E se tu quiser, se inscreve no meu canal e me acompanhe nas minhas redes sociais. Mas é isso, gente. Beijo e até a próxima.